Graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos vocês. Hoje nós vamos gravar Jeremias 21, uma continuação do que a gente viu ontem, quando ele foi açoitado e preso. E agora nós estamos vendo uma situação um pouco diferente. E essa foi a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias, que era o rei naquela época, enviou-lhe Pazur. Esse Pazur que ele está falando aqui não é o mesmo Pazur do capítulo anterior, que mandou açoitá-lo. Esse era filho de Malquias e do sacerdote Sofonias. Mandou-lhe também o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias. Ele foi o sacerdote que substituiu Joiada. E ele era um pouco abaixo do sumo sacerdote. E o rei pediu a Jeremias que fosse consultar o Senhor por eles, porque o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, estava atacando o povo de Judá. E diz: quem sabe o Senhor pode fazer por nós uma de suas maravilhas, e assim eles se retirem de nós. Então, na verdade, ele estava sendo consultado para que ele intervisse por aquele povo e pedisse ao Senhor, consultasse ao Senhor, para saber se realmente eles seriam derrotados ou se Deus poderia fazer os milagres que já havia feito por aquele povo, em algum momento pudesse ajudá-los como já havia feito no passado. Assim diz o Senhor, mas a resposta do Senhor foi essa: estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônicos, os quais cercam vocês do lado de fora do muro. E eu os reunirei dentro dessa cidade. Olha o Senhor respondendo, né? Ele diz: eu mesmo lutarei contra vocês, com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Ou seja, o Senhor estava muito bravo com aquele povo, porque ele dizia: não só eu vou permitir que eles entrem na cidade, como eu vou permitir também que eu vou ser aliado deles. Eu vou estar nessa batalha com eles. Quando o Senhor entra numa batalha contra nós ou contra um povo, quem poderá nos livrar, né? Quem poderá nos socorrer? Ele diz assim: eu matarei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Você sabe que quando aquelas cidades eram sitiadas, a falta de água, a falta de comida, aumentava muito a peste naquele lugar. E era assim que eles estavam sendo sitiados. Depois disso, ele diz assim, declara o Senhor: eu entregarei Zedequias, o rei de Judá, seus conselheiros e todo o povo dessa cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome, e nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhes a vida. Ele os matará à espada sem piedade nem misericórdia, não terá deles nenhuma compaixão. Deus estava bravo ou não? Diga a esse povo: assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o da morte. Essa expressão aqui, que já foi usada em Deuteronômio, eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe pois a vida, peço-te, e amontoarás ouro como pó, não é o mesmo sentido dessa daqui. Porque naquele tempo, lá em Deuteronômio, ele estava querendo dizer: escolham a mim, escolha a vida. Eu já falei isso lá em Deuteronômio. Eu coloco diante de você a possibilidade de você escolher a vida e a morte, mas eu te peço, escolhe a vida. É o Senhor pedindo para que você o escolha. Mas aqui não era esse sentido dessa: ponho diante de vocês o caminho da vida e da morte. Aqui era o sentido literal. Era a vida ou morte mesmo. Não é a vida espiritual, não é a vida eterna. Era a vida ou a morte mesmo. Ele diz assim: todo aquele que ficar nessa cidade vai morrer pela espada, pela fome e pela peste. Ninguém vai escapar. Mas tudo que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês, este viverá e escapará com vida.
Então, o que ele estava dizendo era muito simples. Se vocês ficarem aqui dentro, vocês todos morrerão. Mas eu dou-lhes a chance de escaparem, se renderem aos babilônicos e vocês ficarão com vida. Mas, ele diz assim, eu decidi fazer o mal e não o bem a essa cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará, como de fato aconteceu, né? Digam à casa real de Judá, agora voltando-se para Judá. Ouçam a palavra do Senhor, ó dinastia de Davi. Assim diz o Senhor, administrem justiça a cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível por causa do mal que vocês têm feito. Deus ainda estava dando a eles uma possibilidade, uma chance de escaparem, se eles se rendessem ao Senhor, se eles voltassem a praticar a justiça, se eles deixassem de servir os deuses que eles começaram a servir e fazer aquelas práticas que eles faziam horrorosas, né? Deixando de seguir ao Senhor para seguir aos deuses estranhos que o Senhor nunca tinha falado para eles fazerem, para eles deixarem de explorar o povo, para que a ira do Senhor não se acendesse contra eles. Deus estava dando uma possibilidade, uma saída. E ele diz, eu estou contra você, Jerusalém, você que está entronizado acima deste vale, na rocha do planalto, e que declara ao Senhor, vocês que dizem, quem nos atacará? Quem poderá invadir as nossas moradas? Porque eles se sentiam muito protegidos, porque era um lugar de difícil acesso, protegido pelas planícies, protegido pelos muros, protegidos pelo planalto, né? Pelas rochas do planalto. E então eles se sentiam protegidos. Mas o Senhor falava, sabe quem vai lutar contra vocês? E sabe quem vai vencer vocês? Eu, o Senhor. Ele diz assim, eu os castigarei, de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porei fogo em suas florestas, que consumirá tudo ao redor. E assim termina esse capítulo, com essa sentença do Senhor, mas ainda com uma esperança, né? E se houvesse uma genuína entrega, uma genuína volta ao Senhor, quem sabe o Senhor poderia se compadecer e ter misericórdia daquele povo e não permitir o que o Senhor já havia decretado que aconteceria com eles. E assim, o Jeremias vai declarar todas essas palavras àquele povo, porque Jeremias falava exatamente o que o Senhor mandava ele falar. Isso é muito triste, né? Muitas vezes você já ouviu essa sentença de morte. Muitas vezes você já foi alertado por alguém que serve ao Senhor. Deixe o seu pecado, deixe as suas práticas pecaminosas, deixe a sua bebida, deixe o seu adultério, deixe a sua prostituição, deixe a sua homossexualidade, renda-se ao Senhor, enquanto há tempo do Senhor ainda voltar-se da sua ira, voltar os olhos para você, se arrepender do que Ele tem já profetizado para a sua vida. Se você insistir em desobedecê-lo, irritá-lo, levá-lo à ira, Deus ainda pode olhar para você com amor, com misericórdia. Ele te dá a opção, renda-se a Ele, volte seu coração para o Senhor e Ele poderá te livrar das garras do inimigo. Ele poderá te livrar da angústia, da opressão, da depressão, do pânico, da síndrome do pânico. Ele pode te livrar de todas essas coisas terríveis que os homens sentem por causa do pedaço vazio que eles têm na alma, que é onde cabe somente o trono de Deus. Que nós possamos meditar nessa palavra e o que aconteceu com aquele povo não precise se repetir na sua vida, para que você aprenda uma lição tão dura de ser aprendida, né? E nós possamos nos render ao Senhor por amor, porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso, porque nós podemos viver uma vida de santidade, porque nós podemos viver uma vida íntegra,
uma vida reta aos olhos de Deus. Por que não? Por que não nos rendermos? Por que não nos entregarmos completamente ao Senhor? Deixar que Ele trabalhe no nosso coração, na nossa mente. A minha pastora essa semana pregou uma coisa muito interessante sobre o campo de batalha e as armas que o Senhor nos dá para vencermos os nossos inimigos. E esse campo de batalha, sabe onde é? Aqui, na sua mente. A sua mente é o campo de batalha que você tem que proteger, aonde você ganha as armas e proteja a sua mente de tudo que você ouve, de tudo que você vê. Você é bombardeado por informações pecaminosas, por informações que são contra a palavra de Deus. Mas se você proteger a sua mente com essa palavra, com as armas que o Senhor te dá, com certeza essas coisas más que o Senhor está dizendo que pode acontecer com todo aquele que não o segue, que não o obedece, não aconteçam com você. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que nós possamos declarar a cada dia que nós necessitamos desse Deus, que nós necessitamos dessa palavra como o pão que te alimenta todos os dias. Amém? Um abraço em Cristo Jesus.